Nosso próximo painel se chama Educação Já, Fronteiras para Articulação e Impacto pela Educação no País. Dou as boas-vindas para aqueles que não estavam quando eu falei antes do Tiago, então sejam bem-vindos a esse painel. Antes de chamar os integrantes da mesa e iniciar esse painel, eu vou aproveitar esse momento que a gente está com a sala cheia de investidores sociais de educação, para apresentar para vocês o nosso novo Sinapse. É um momento propaganda aqui, GIF, né? Então, a gente vai apresentar aqui um vídeo da coleção do Instituto C&A no Sinapse. O Sinapse é a biblioteca virtual do GIF. E, como a maioria de vocês já sabem, depois de 3 décadas atuando em educação, o Instituto C&A está mudando de agenda. E, nesse processo de repensar, de pensar o seu legado em educação, né, antes de sair da agenda, o Instituto C&A apoiou o GIF para reformular toda a nossa biblioteca virtual. Então, para quem não conhece, acessem. Então, ela está cheia de melhorias e, nessa reformulação, a gente está criando a primeira coleção especial de um instituto. Então, é uma coleção onde o Instituto C&A vai colocar todos os materiais que foram produzidos ao longo desses 28 anos de trabalho, vão estar disponíveis para qualquer pessoa do setor, para qualquer ONG, para qualquer professor, para qualquer pessoa que trabalhe no campo da educação, poder acessar esse conhecimento, né, como uma forma de deixar esse legado, né, do trabalho que eles fizeram em educação aí nas últimas décadas, antes de mergulhar de fundo e somente na sua nova agenda de trabalho. Então, agora, eu quero fazer uma pergunta técnica também. O Binho está aqui? Ah, ótimo. Vamos ver se os palestrantes estão aqui, né? O Olavo está aqui? Oba, que ótimo. Então, agora sim. Então, eu vou chamar aqui para compor essa mesa a Neca Setúbal, presidente do Conselho do GIF e da Fundação Tid Setúbal. O Olavo Nogueira, diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação. E o Binho Marques, que foi secretário municipal estadual de Educação, vice-presidente da Undime, secretário de Inclusão Social, vice-governador, governador do Acre, secretário do MEC, hoje, atualmente, consultor na área de educação. E, por fim, a Margarete, do Movimento Mulher 360, da Margarete Goldenberg Consultoria, que vai fazer a facilitação dessa mesa que pretende ser um bate-papo aqui com todos nós. Somos muitos, mas tentaremos fazer um bate-papo aqui coletivo. E desejar boa mesa a todos e passar a palavra para a Margarete. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. A Érica apresentou uma faceta do meu trabalho, que é o trabalho com o Movimento Mulher, que é um trabalho que a gente tem com empresas e equidade de gênero. Mas o meu histórico, aí de mais de 25 anos de terceiro setor, é um histórico que une investimento social privado e educação. Então, são 2 grandes paixões, então eu fiquei muito feliz aí com o convite de estar podendo falar com pessoas que são referência nessa área e ajudar nesse debate, que hoje a gente quer muito escutar vocês, né? Então, essa mesa ela vai ser um pouquinho diferente, até o formato das cadeiras está um pouco diferente, que a ideia é que os palestrantes falem algumas palavras de início, mas logo em seguida nós vamos passar a palavra para vocês, para a gente agitar esse debate e ouvir, porque nós temos questões que a gente precisa do apoio de todos e crescer com isso de forma mais participativa. Nas suas cadeiras, embaixo das cadeiras, vocês têm 2 tarjetas, uma azul e uma vermelha. Mais para frente eu vou explicar como é que isso vai funcionar. E nós vamos trabalhar tanto orientando a fala da Neca, o Olavo e o Binho, como depois com as perguntas, baseados em 2 afirmações. O pessoal vai passar a afirmação aqui, nesse momento. São 2 premissas que vão embasar nosso debate e a nossa discussão. A primeira
a área da educação recebe um alto volume de recursos financeiros. Vocês sabem que a maior parte dos associados do GIF, algo em torno de 80% dos associados, investem em educação, e de forma contínua ao longo dos anos, e muito consistente, com trabalhos muito relevantes. Mas, quando comparados a outros temas da agenda pública, é o tema maior, mas os resultados alcançados não refletem de forma esperada essa priorização. Então, essa é uma premissa que nós vamos estar discutindo. E a segunda, acho que vocês também devem conhecer, todo mundo que trabalha em educação acompanha as pesquisas do Chico Soares, da UFMG, que demonstra que, nos últimos 10 anos, o quintil mais pobre, correspondente a 20% dos alunos da escola pública, das escolas públicas brasileiras, praticamente não evoluiu na avaliação do IDEB, sendo os avanços obtidos apenas entre os alunos que compõem o extrato socioeconômico mais alto. Então, com essas duas premissas, nós vamos abrir aqui o debate. E, para esquentar essa conversa, nós vamos começar pela ANECA e o Olavo, que vão dar mais um histórico de investimento social, privado e educação, e depois o BIM, um olhar também externo, importantíssimo, já que o trabalho de educação tem sido e deve ser sempre muito conjunto, impactando políticas públicas. Por favor, Bom, né? Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria a gente estar aqui podendo falar de educação, né? Um tema que é tão caro ao GIF, aos associados do GIF. E hoje eu quero começar porque eu ouvi uma frase em alguma das mesas hoje, que seria uma fala que falava o seguinte, que era: o que se diz é que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, mas o importante é a gente ser um realista esperançoso, né? Então, eu acho que a gente está aqui nesse momento para falar de educação, com desafios ainda tão grandes, mas tentar puxar um pé na realidade, mas com uma esperança de que a gente vai conseguir superar esses desafios. E aí eu trago eu fiquei pensando um pouco, assim, a gente não pode desconsiderar os enormes desafios que, enquanto sociedade brasileira, a gente alcançou nesses últimos 20, 30 anos, né? E eu sempre me lembro, quando eu penso nesses avanços, de um projeto que a gente fez no SEMPEC em 1996, 97, que foi um dos primeiros projetos de aceleração de aprendizagem para a Secretaria Estadual de Educação. Então, era um projeto que buscava as crianças que estavam fora da idade para fazer uma aceleração da aprendizagem para que elas retornassem na série adequada à idade. E, naquele momento, um dia eu mudei de casa e estava fazendo uma ordem nas minhas coisas e vi fotos de alunos de primeira série, né, primeiro ano, portanto, de alfabetização naquele momento. Se eu não soubesse que era da aceleração de aprendizagem, que eram alunos de primeiro ano, eu ia dizer que eram alunos do Fundamental 2, porque era uma classe de meninos e meninas muito maiores do que a idade de 6, 7, 8 anos de alfabetização, né? Então, se a gente for fazer isso hoje, um retrato das escolas brasileiras, com certeza em São Paulo, nós não vamos mais ter essa fotografia. E, dificilmente, em alguma escola do Brasil, mesmo pelos interiores, do Norte e Nordeste, onde a gente tem menores índices, nós vamos encontrar tanta defasagem, embora a defasagem ainda seja um dos nossos problemas, assim como repetência, assim como esses temas que a Margarete colocou aqui. Então, a gente não pode esquecer que, apesar de tantos desafios, nós avançamos muito, né? Mas eu queria aqui apenas estar colocando, de uma forma rápida, porque a ideia é que a gente consiga mesmo fazer um diálogo, é que o GIF, junto com Todos pela Educação, nós desenhamos um projeto onde a gente ouviu as fundações e um estudo que a gente quer desenvolver ao longo do ano, e aí a ideia é que aqui esse momento também seja um start desse estudo, que a gente possa estar ouvindo também, recebendo insumos.
a ideia é que a gente possa estar ouvindo associados do GIF que atuam em educação e também organizações, universidades fora do investimento social privado, para entenderem como que eles estão vendo a questão da educação e qual é o papel de institutos e fundações, qual é o papel das organizações da sociedade civil na educação do país hoje, né? Como que a gente pode, embora tenhamos avançado tanto, mas ainda temos problemas tão básicos a serem superados, como que a gente pode atuar de uma forma mais estratégica? Então, como que os próprios associados, os próprios institutos se veem e fazem uma reflexão da sua atuação até aqui, como ela deve ser olhando para frente, assim como outras organizações que não são do investimento social privado, veem a atuação do investimento social privado e da sociedade civil como um todo, né? Eu acho que, muitas vezes, as fundações e institutos são muito criticadas por atuarem e por atuarem em educação, considerado, às vezes, de uma forma que não é o que muitas pessoas gostariam que fosse, do formato que fosse. Eu acho que a gente vive hoje um contexto muito difícil, como a gente tem discutido desde a abertura do GIF, e um contexto de acirramentos e de intolerâncias muito grandes. Então, assim, como que a gente pode construir pontes, como colocou o Tiago, eu acho que foi uma inspiração para a gente começar, para a gente poder ter esse olhar de uma realidade esperançosa, né? E como a gente pode estar construindo pontes, como que a gente pode ter uma atuação mais conjunta, né? Como que a gente pode impactar de uma forma, como é que a gente pode ter um maior impacto nas questões da educação, atuando de uma forma mais conjunta, né? Como que a gente pode entender quais são mesmo as nossas questões prioritárias, né? E eu acho que não dá para a gente, eu sempre tenho colocado que não dá para a gente achar que, enquanto país, nós vamos avançar na questão dos melhores resultados da educação, se a gente não olhar para as desigualdades educacionais. Eu acho que o estudo do Chico é uma fotografia muito contundente de que trata-se de 20% dos nossos alunos que não estão avançando, eles não estão saindo do mesmo patamar dos últimos 10 anos, é o que a pesquisa dele está mostrando. Então, não se trata de uma quantidade pequena. Então, nós não vamos, enquanto país, atravessar essa linha do aprendizado, de um aprendizado adequado, se nós não olharmos para isso. E aí nos perguntarmos como que a gente que atua há mais de 30 anos na educação, no meu caso, o SEMPEC tem mais de 30 anos, e a gente ainda se depara com questões e desafios tão básicos e tão graves, né? Então, acho que, assim, é o momento que a gente quer começar a dar um início a esse estudo que vai acontecer ao longo dos anos, ao longo deste ano. A gente quer entrevistar 20 institutos, fundações, mais 10 organizações fora do investimento social privado, fazer alguns grupos focais e estar fazendo uma reflexão mesmo, né? Uma reflexão sobre nós mesmos enquanto investimento privado, uma reflexão enquanto país e uma reflexão de pensar quais são as prioridades, aonde mesmo que eu posso ter uma atuação mais estratégica, né? Então, isso é só um começo de conversa. E aí eu vou estar passando aqui agora para o Olavo, que vai estar contando um pouco como é que o todo está enfrentando esses desafios, né? E como é que o Todos pela Educação está congregando um grupo de organizações e pessoas da sociedade civil para estar pensando quais são os próximos passos da educação, né, Olavo? Vamos lá. Obrigado, Neca. Primeiro, prazer estar aqui dividindo o palco com você, Binho, e com Margarete. Super honra. Acho que minha fala ela é complementar
ao que você colocou, Neca, e tem uma segunda missão de levantar a bola para o Binho poder cortar, né? A gente fez um pré-combinado aqui de tentar fazer isso, até porque nossa fala é super curta, e o Binho vai ter um pouquinho mais de tempo para poder trazer, acho que, alguns aspectos importantes para pensar essa visão mais estratégica, essa visão mais estruturante, essa abordagem mais holística a respeito do desafio da educação brasileira, reconhecendo, no primeiro momento, que existem avanços que precisam ser reconhecidos, né? Muitas vezes, no todos, a gente pesa a mão na crítica e em tentar colocar o problema da educação, acho que isso faz parte da natureza do todos, para tentar manter o senso de urgência sempre elevado, né? Mas é muito importante a gente também sempre reconhecer que existem avanços importantes ao longo das últimas 2, 3 décadas, à luz de um descaso histórico com a educação que o país, durante muito tempo, viveu, né? E tem, acho que, uma segunda premissa importante que precisa vir no âmbito de um esforço de pensar a educação de maneira estratégica, de maneira mais estruturante, de maneira mais sistêmica, que é entender que a educação não resolverá todos os problemas do país, né? Existe uma vasta literatura que mostra que as variáveis que explicam os resultados de aprendizagem dos alunos, elas podem, em grande medida, ser divididas em 2 grandes grupos. Um grupo que são os fatores intra-escola, que são aqueles que estão mais sob controle da política educacional e da política pública, e um outro conjunto de fatores são os fatores extra-escola, que estão pouco ou nada sob controle ou sob possibilidade de impacto da política pública, o nível socioeconômico do aluno, a escolaridade dos pais, mais perto, né? A escolaridade dos pais, enfim, fatores associados à pobreza, que explicam, em grande medida, esse cenário tão desigual que o país tem, mas que, por outro lado, a educação, na parcela que lhe poderia caber em transformar esse cenário, temos sido pouco efetivos. E acho que vem o complemento a essa afirmação de que a educação não resolverá todos os nossos problemas, mas acho que é muito razoável, até porque a literatura também dá amplo respaldo a isso, não haverá mudanças significativas no quadro social atualmente instalado no país, tampouco uma retomada econômica consistente e duradoura sem educação. Acho que, de novo, as pesquisas estão aí para mostrar que, ainda que a relação não seja causal, né, há uma correlação altíssima entre melhoria na qualidade da educação, no que diz respeito à aprendizagem aqui, e outras áreas, saúde, violência, desigualdade, crescimento econômico, e por aí vai, né? E aí, à luz dessa análise, dessa leitura, que acho que é algo que todos, desde o seu surgimento, ele traz com bastante ênfase, nós fizemos uma leitura, aproximadamente um ano atrás, à luz de uma aproximação de um período de eleições, que teremos em alguns meses. Nós fizemos essa leitura um pouco mais de tempo, né? Normalmente, acho que atuávamos um pouco mais próximos ao momento, tentando fazer alguns debates ali, alguns meses antes do período eleitoral, partindo ali da natureza de atuação do todo, de tentar contribuir para a qualificação do debate. Mas esse ano, ou esse período, resolvemos fazer algo diferente, que acho que ganha mais relevância à luz dessa parceria com o GIF e esse convite, convocação, se assim posso dizer, ao investimento social privado para juntarmos força num contexto onde nós estamos enxergando que, se existem esses avanços que precisam ser reconhecidos na educação ao longo das últimas décadas, acho que é muito razoável a gente dizer, e Binho acho que vai explicar um pouco melhor isso, são avanços pontuais em partes específicas da política educacional que não têm sido capazes de mudar um cenário como um todo, né? Já visto o que Neca colocou, os resultados de aprendizagem, com exceção dos anos iniciais, mas que também começam a indicar uma tendência à estagnação, à luz dos resultados da ANA, da comparação 2014 a 2016, eles, de modo geral, estão beirando a estagnação, com a tendência à estagnação, né?
reconhecendo isso, que o avanço tem sido pontual, né, e o resultado ele tende a uma estagnação, acho que fica muito mais claro, ou está cada vez mais claro, que para a gente, de fato, ter mudanças significativas na educação, a abordagem precisará ser mais estruturante, mais estratégica, mais sistêmica, né? Não basta a gente resolver 2, 3 pontos e achar que haverá uma mudança mais sistêmica. De novo, o Binho vai falar um pouco mais sobre isso, então não vou discorrer muito sobre isso. Mas, à luz desse cenário, a gente está entendendo que 2019, que seria o início dos novos ciclos de gestão, tanto do ponto de vista nacional quanto estaduais, apresentam, é claro, aqui é uma hipótese, né, uma possível janela de oportunidade para que esse projeto mais estruturante, mais estratégico, mais sistêmico seja emplacado. Isso tem a ver com uma hipótese nossa e uma leitura do cenário de que a crise, ou as diferentes crises as quais o país passa, tem criado acho que um ambiente em que o debate público reconhece que os desafios do Brasil não são de ordem conjuntural, são de ordem estruturante, e a educação tem entrado, né? Mal ou bem, acho que se a gente acompanha a imprensa e a mídia, tem entrado como um desses pilares que precisa de mudanças estruturantes. Existem mais pessoas hoje, para além da bolha da educação, né, e que tenham algum poder de influência do ponto de vista do debate público falando sobre isso, o que eu acho que é um ponto muito positivo e que apresenta uma oportunidade, uma janela de oportunidade importante para fazer isso. Mas para aproveitar essa janela de oportunidade, e aí, com a experiência que o Binho tem, ele conhece muito melhor do que eu, a NECA também entende muito desse negócio, mas essa janela de oportunidade ela é pequena, ela é curta, né? Ela normalmente aparece ali no início de gestão, nos 6 primeiros meses de gestão, né? E aquela brincadeira de que se demora 6 meses para um gestor entender onde que é o banheiro, é preciso ter um trabalho anterior e prévio a esse novo início, que dê ali algumas condições mais propícias para que essa mexida estruturante seja feita. E aí que a gente tem, no âmbito do Todos pela Educação, criado esse projeto que se chama Educação Já, que tenta apresentar um conjunto de propostas a partir de uma visão sistêmica. A gente tem contado com o apoio dos dois aqui, né, que a gente tem tido já várias conversas, e Binho tem participado do grupo mais específico que está trabalhando nessa proposta. A Ana Helena Altenfelder também está aqui, está no grupo conosco, o Maurício Solana também está com a gente, a Marisa Abreu, o Washington Bonfim e o Henrique Paim. Então, um grupo ainda pequenininho que vai ser expandido, e aí aqui está o casamento com o que a NECA colocou de ampliar essa discussão e esse debate sobre um projeto mais sistêmico, estruturante para a educação, junto ao investimento social privado, né? A gente, acho que enxerga aí uma oportunidade de tornar o esforço de contribuição de todos nós mais efetivo, mais estratégico, com menos, ou tomara sem nenhuma sobreposição desnecessária, mas a partir de uma leitura mais sistêmica, mais estratégica, talvez seja possível a gente enxergar ali aonde a contribuição de cada um pode ser mais efetiva para um todo avançar, né? Dada a natureza do todos, a gente entendeu que, humildemente, junto com o GIF, poderíamos tentar encabeçar esse esforço. Então, aqui estamos para tentar fazer essa provocação e esse convite a vocês para juntarmos força, porque pode ser que haja uma janela de oportunidade única nesse próximo iniciozinho de governo, né? Então, quem sabe se a gente conseguir se estruturar com calma e antes do período de transição surgir, desse início de gestão começar, para contribuir de maneira mais sistêmica, de novo, mais estruturante para uma mudança tão necessária que todos nós acho que queremos. Passei um pouquinho do tempo, então peço desculpas, mas passo a bola agora para você, Binho, poder aprofundar muito mais. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Quero, inicialmente, agradecer ao GIF e especialmente à NECA esse convite para ter uma conversa com vocês, especialmente num período em que o diálogo é um artigo muito raro na prateleira, né? E especialmente também pelo fato de me sentir aqui um estranho no ninho. Vocês me chamaram para uma conversa em que vocês já estão realizando há um certo tempo, e eu não sei de que maneira eu posso contribuir muito com esse debate, mas eu vou fazer o possível para, nesse tempo, pelo menos, fazer uma grande provocação aqui. Eu quero concordar com a NECA e com o Lavo
de que, num momento como o que nós estamos vivendo hoje, de crise no financiamento, crise política, crise institucional, quer dizer, um grupo seleto como esse precisa pensar de que maneira nós podemos agir de maneira mais estratégica para que o nosso investimento, o investimento que é feito por vocês, tenha um maior impacto, né? Eu acho que esse é o cerne da questão desse grupo aqui. E o que sair daqui, eu tenho certeza que tem um poder enorme de transformação. Então, aqui a NECA e o Olavo, o que eles apresentam aqui é essa necessidade urgente. Eu acho que esse é o legado desse 10º Congresso do GIF, é a possibilidade da construção de uma ação muito mais focada, muito mais sinérgica entre vocês. Eu acho que esse é o nosso objetivo. A dificuldade é como fazer isso. De que maneira a gente pode ter uma atuação que, de fato, tenha um maior impacto, que tenha escala, que a gente possa, de fato, fazer com que o Brasil possa se superar do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista da tão sonhada equidade educacional. Esse é o nosso desejo. O que a gente observa, e o que foi dito aqui pelo Olavo, o que foi dito pela NECA, é que, de um lado, a gente tem um reconhecimento de que nós avançamos muito, né? É inegável, eu acho que todos aqui concordam com isso. Mas, por outro lado, nós sabemos que todo o nosso avanço foi muito aquém do esforço que nós realizamos. Especialmente nas últimas décadas, se a gente pegar do Ringel até muito recentemente, nós tivemos grandes avanços na educação, com o Fundeb, com o Fundef, com a inclusão, mas o investimento, especialmente o investimento financeiro na educação, por exemplo, no pós-Fundeb, nós tivemos quase que um crescimento exponencial no investimento na educação. Mas os resultados, como nós sabemos, não são suficientes. A dúvida aqui é como fazer para que a gente possa agir de uma maneira certeira, com foco, para que os resultados sejam mais positivos. E esse grupo aqui tem um papel importantíssimo nisso. Quer dizer, a atuação que sai daqui, do investimento social privado, das fundações e das instituições que aqui estão presentes, ela pode contribuir muito nisso. Mas, para que a gente possa contribuir, na minha opinião, e aí eu quero, talvez, aquecer um pouco o debate aqui com vocês, depende muito da leitura que nós possamos fazer do problema. Qual é o problema central? Por que o Brasil, com todo o esforço que foi feito, por que nós não alcançamos a qualidade e a equidade que nós desejamos? Qual é a razão disso? Eu quero reforçar muito esse aspecto, talvez o tempo não permita fazer outra coisa além de ficar nesse ponto, porque se a gente errar no entendimento do problema, a gente não vai acertar o alvo, o nosso foco não vai ser correto. E, às vezes, é até melhor atirar para todos os lados do que você focar no lugar errado, né? Focar no alvo errado. Então, já que o tempo é curto, eu acho que esse grupo poderia refletir um pouco qual é a razão. Por que nós, com todo o esforço realizado, não conseguimos conquistar a qualidade e a equidade tão desejada, né? Não foi falta de vontade, né? Não foi falta de esforço. Tivemos um grande esforço, mas o resultado é aquém do que nós queremos. Eu quero reforçar isso porque eu tenho escutado muito de muitas pessoas, em todos os meios, de que o financiamento da educação é suficiente. Nós temos um financiamento suficiente para a educação. O problema da educação no Brasil é que nós temos uma gestão pública incompetente e uma gestão pública corrupta, clientelista, com desvio de finalidade. Esse é um discurso constante, muito presente. Se a gente adota isso como verdade, a gente toma uma decisão, um foco, um caminho em que a estratégia de agir com uma determinada centralidade pode não ser a mais correta. Digo isso porque, na minha opinião, esse não é o problema
central da educação no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós temos muita incompetência. Sem dúvida nenhuma, nós temos muita corrupção. Temos muito clientelismo. Mas, na minha opinião, esse não é o principal problema da educação nacional. O Brasil é um país gigante. O Brasil é um país diverso. E o Brasil é um país com uma extrema desigualdade. Além disso, tem um componente que, para mim, é fundamental para o entendimento do problema da educação nacional, é que o Brasil inventou um federalismo que não existe em lugar nenhum do planeta, em que os municípios, os 5.570 municípios, têm autonomia para ter os seus próprios sistemas. E isso dentro de uma situação em que nós não conseguimos, de maneira nenhuma, ter uma ação coordenada e articulada. Então, todo o nosso esforço, todo o nosso recurso, todo o nosso empreendimento, toda a nossa vontade, toda a nossa garra, desaparece, vai pelo ralo. E a gente não consegue colher os frutos que nós queremos. Não conseguimos a sonhada qualidade, não conseguimos a sonhada equidade. Na minha opinião, um país como o Brasil necessita, fundamentalmente, de um sistema nacional de educação. E não sou eu que estou dizendo isso agora. Quer dizer, os pioneiros, lá nos anos 30, já falavam isso. E muito antes da nossa Constituição, que vai completar 30 anos, muito antes do Brasil ter a complexidade educacional que tem hoje. Eles já diziam que um país como o Brasil, diverso e desigual como o Brasil, só vai funcionar se o tratamento aos problemas educacionais forem de maneira sistêmica, foram tratados de maneira sistêmica. E hoje nós não temos, até hoje, nós não temos um sistema nacional de educação. Quando eu digo isso, eu não estou aqui querendo conduzir esse grupo que tem potência, que tem capacidade de transformação, para transformar agora a sua agenda numa agenda pelo Sistema Nacional de Educação. Digo isso com toda sinceridade, porque acho que essa é uma agenda difícil. É uma agenda que não vai ser vitoriosa nos próximos anos, talvez. Eu acho que esse grupo tem que ser, e ele é, com certeza, eu conheço vocês, de muitos carnavais, de outro lado, mas do lado mais do setor público, que eu passei mais de 20 anos, vocês são muito pragmáticos. E é assim que tem que ser. Com a educação, a gente tem que ser pragmático. E ser pragmático com a educação, a gente tem que ver quais são as oportunidades que estão diante dos nossos olhos. A gente tem que embarcar no bonde antes que ele passe e a gente fique a ver o tempo passar e as oportunidades desaparecerem na nossa frente. Eu acho, e é isso que o Todos está fazendo, é uma aposta em dois aspectos importantes que estão diante dos nossos olhos. O primeiro deles é a Base Nacional Comum. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de implantação da Base Nacional Comum. Se nós não temos um Sistema Nacional de Educação, nós podemos ter uma Base Nacional Comum que faça um alinhamento que nós não temos. Quer dizer, a ausência de um Sistema Nacional de Educação faz com que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos, porque o que nós temos, no final das contas, num país como o nosso, são ações desencontradas, programas nacionais extremamente padronizados, descontinuidade de políticas, e por aí vai, que vocês conhecem muito bem. Para vocês terem uma ideia da necessidade de um sistema nacional de educação, eu vou citar aqui a saúde, que não é de primeiro mundo, como vocês bem sabem. Quer dizer, a saúde pública no Brasil é extremamente precária, todo mundo sabe disso. Mas, eu pergunto para vocês, o que seria da saúde pública no Brasil se não fosse o SUS? Que atende 75% da população brasileira. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas, na minha opinião, o SUS faz milagre com o financiamento que tem. O que nós fazemos pela saúde da população com o SUS é graças à existência de um sistema de saúde. Agora, imaginem, para a gente comparar com a educação, imaginem se nós tivéssemos uma saúde no Brasil sem o SUS, em que cada prefeito pudesse fazer a saúde ao seu bel prazer e entendimento, do jeito que quisesse, sem padrão de qualidade, sem normas operacionais básicas.
É isso que acontece com a educação. Por isso que a educação é como é. Porque não tem regra. Porque cada um faz como quer. Porque o afã de autonomia que nós tivemos na Constituição nos levou para um outro caminho que não era o que nós queríamos. Na ausência de um Sistema Nacional de Educação, nós temos uma oportunidade na nossa frente, que eu acho que vocês podem assumir esse compromisso, que é implementar uma base nacional comum que possa orientar a formação de professores, que possa orientar um Sistema Nacional de Avaliação, que possa orientar a produção de materiais, de tecnologias educacionais, que possa dar sentido e coerência, o tempo já acabou, ao nosso trabalho. E a segunda oportunidade, tentando acelerar aqui, indo para as conclusões, é um novo Fundeb. O Fundeb acaba em 2020. Então, se a Base Nacional pode nos ajudar com a qualidade da educação, e vocês podem contribuir com isso, o novo Fundeb pode ajudar com a redução das desigualdades. Porque, apesar dos avanços com o Fundef e com o Fundeb, nós temos ainda um sistema de financiamento extremamente injusto. Mesmo com o Fundeb, nós temos um financiamento da educação em que muita gente diz, não, o Brasil tem muito dinheiro para a educação, é o suficiente, compara aqui com outros países, o Brasil com 5% aproximadamente do PIB em investimento na educação, isso resolve. Pode até ser um recurso razoável, mas ele está extremamente concentrado. Mesmo com os avanços do Fundeb, nós temos município que tem R$ 2.900 por aluno, enquanto outros têm R$ 19.500 por aluno. Mais de 500% de diferença. Então, o Fundeb é outra oportunidade que, se vocês assumem como uma bandeira de luta, para que ele não seja simplesmente a continuidade do Fundeb que nós temos, mas que nós possamos avançar na redistribuição dos recursos, é uma bandeira que caminha no sentido de uma atuação mais sistêmica. Para finalizar, que o tempo está para lá de estourado, eu acho que vocês podem contribuir muito nesses dois sentidos. Agora, para que vocês possam contribuir mais, é muito importante que a gente ultrapasse a compreensão de alguns de que o setor público é corrupto e incompetente, e o nosso papel, o papel de vocês, exatamente, é de substituir o poder público. Esse não é o papel de vocês, e a maioria de vocês aqui compreendem muito bem isso, lutam para que não seja assim. Porque o papel de vocês é de ser vanguarda. O papel de vocês é para avançar na inovação. O papel de vocês é fazer com que o poder público possa beber na fonte do desenvolvimento de novas tecnologias, de avançar no sentido de ter uma educação contemporânea, que não se pode fazer dentro do poder público. Digo isso porque o nosso tempo é curto. As nossas amarras burocráticas são muitas, o poder público não tem como inovar, o poder público tem que executar com rapidez e com qualidade. E o papel de vocês é esse. Com o Fundeb, com o novo Fundeb, é vocês fazerem um advocacy disso, de um Fundeb verdadeiramente novo e mais inclusivo. Com a Base Nacional Comum, o papel de vocês é fazer com que nós possamos avançar numa educação que seja realmente transformadora, que seja nova. Agora, para que vocês possam fazer isso de maneira realmente avançada, criativa, inovadora, é importante também que vocês reflitam sobre o ecossistema de vocês, que, na minha opinião, pode e deve ser muito mais diverso. Às vezes, assim, fazendo uma crítica carinhosa, eu acho que o ecossistema de vocês está mais para uma monocultura do que para uma biodiversidade amazônica de onde eu venho. Eu acho que vocês podem contribuir muito no sentido de incluir mais diversidade no ecossistema de vocês. Vocês são regionalmente concentrados, vocês são muito homogêneos. Por que não fazer com que esse grupo, poderoso como é, responsável como é, por que não fazer com que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil desse país, que são muitas, diversas e poderosas, mas que estão bastante enfraquecidas, possam ser incentivadas por vocês para fazer mais e com mais diversidade? Por que não incluir também as universidades disso?
Nós reclamamos que elas são livrescas estratosféricas, mas vamos colocar problemas reais para elas resolverem. Vamos fazer editais para que elas façam pesquisas, para que elas possam trazer soluções para problemas do chão da escola. Assim elas vêm para o nosso lado, da solucionática. Então, eu acho, para concluir, que vocês podem fazer muito. Vocês podem fazer muito mais. Vocês podem agir de maneira mais estratégica. Vocês podem agir de maneira mais sinérgica. Vocês podem atuar em rede. Às vezes eu vejo organizações de vocês que chegam dentro do poder público, se instalam como um disco voador, no lugar de fazer e junto, como a Neca sempre fala, né, vocês ficam querendo substituir, vamos recuar, vamos entender que vocês têm capacidade de fazer de maneira muito mais inovadora e avançada. Então, eu acho que esse grupo pode sair daqui, desse 10º Congresso do GIF, com grandes compromissos, fortalecendo a sociedade civil como um todo. Eu vejo organizações, o antigo CEDI, hoje Ação Educativa, tem dificuldade financeira. O CTA, que era a entidade que eu presidia, que fez escolas no meio do mato com Chico Mendes, está fechando porque não tem dinheiro para pagar. Dívidas trabalhistas, né? E são organizações que têm uma história, uma tradição e conhecimento acumulado que está indo para o lixo. E vocês podem organizar uma grande rede e tornar esse ambiente de vocês muito mais diverso, muito mais rico, contribuindo com a inovação da educação, fazendo com que a Base Nacional Comum seja implementada de uma maneira em que a nossa escola, seja uma escola de qualidade e para todos. Obrigado. Eu achei que eu já estava experiente o suficiente para não ter desafios tão grandes como esse que estão me dando agora, porque assim, o tema é desafiador, o assunto é complexo, e aqui eles estão me dizendo a cada 5 minutos que nós não temos tempo. Então, assim, estou agora aqui pensando, combinando aqui com eles, que talvez a gente tenha que ter só metade do debate. A gente tinha 2 afirmações, eu vou explicar para vocês de novo a metodologia, porque acho que é melhor fazer uma parte bem feita e dar tempo para as pessoas comentarem e tal, do que fazer tudo muito correndo. Talvez a gente discuta só a afirmação 1, que foi bem importante as falas de vocês. Muito obrigado, Binho, Olavo e Neca. Talvez a gente converse um pouco sobre essa afirmação 1, que de cada afirmação geram perguntas, e a ideia agora era, antes das fichas caírem, era abrir para vocês poderem comentar sobre cada uma das perguntas, né? Então, vamos tentar fazer a primeira, dar o espaço para vocês debaterem, e, se der, a gente faz a segunda. Então, só para comentar algo bem importante, não vai dar tempo para todos falarem neste momento, mas, ao longo do ano, como a Neca e o Olavo falou, nós vamos ter um trabalho, eu vou também estar, espero, junto com vocês, para ajudar a essa escuta, porque é dessa escuta e dessa experiência acumulada de muitos anos, tem organizações aqui que trabalham há muitos anos, é que nós vamos poder ter caminhos de solução e construção conjunta, né? Então, o que nós vamos fazer? Algumas pessoas, eu vou até citar o nome, que a gente sabe que está aqui, que são organizações que trabalham há muito tempo na área de educação. Vou chamar para comentar algumas das questões. Eu queria que já colocasse as questões aqui da afirmação 1. E todos vocês estão convidados para anotar nessas tarjetinhas embaixo aí da cadeira de vocês, acho que é nas azuis as questões e nas vermelhas soluções e caminhos que vocês pensam, ou temas, e o Gustavo e acho que a Érica vão ajudar a pegar, é só levantar que eles vão pegar da mão de vocês, e isso tudo vai ser organizado e sistematizado, junto com essa facilitação gráfica, e isso vai estar exposto no Congresso e também organizado para ser devolvido para vocês, ou seja, nós vamos ter outras oportunidades de debater, tá bom? Bom, as perguntas da questão 1 que nós vamos agora trazer, eles não estão pondo, eu vou ler aqui. Não, é que não entrou. Em cima dessa afirmação 1, nós temos 3 grandes questões. Nesse momento em que há menos recursos, como investir de forma mais estratégica?
Como é possível aumentar o impacto agregado do investimento social privado em educação, que é exatamente quase que uma síntese do que vocês deixaram aqui na mesa para discutir, e como realizar articulação entre diferentes atores. Então, a Ana Peni, do Inspirare, está aqui? Oi, Ana. Presente. Aí, se você pudesse, Ana, começar a iniciar aí a fala em algumas dessas questões, é lógico que não vai dar para estar respondendo todas. Precisa pedir para mudar aqui, Gustavo, porque senão vai confundir. São aí, está ótimo. Mais uma? São as questões da afirmação 1. Está aqui. Bom, Ana, se você pudesse ajudar a gente, trazendo um pouco da sua opinião, alguma luz sobre alguma dessas questões, seria ótimo. Esse é o que eu chamo de cold call, não é isso? A pessoa está lá desavisada e o professor fala, você... Bom, esse é, digamos assim, é a maior das frustrações de quem trabalha com educação há tantos anos, estando do lado de cá. Que essa sensação de enxugar gelo, de que a gente não consegue avançar, sempre nos persegue. Claro que a gente sempre faz também aquela concessão de ver que as coisas melhoraram. Também não é assim. Mas, obviamente, que nunca melhoram na velocidade e na intensidade que a gente gostaria. Eu acho que uma das questões tem muito a ver com o que Binho traz, da gente poder se articular melhor para intervir nas questões que são mais estruturantes. A gente ainda tem uma ação muito pulverizada, muito traduzida em projetos localizados, projetos pequenos, projetos difusos, e os problemas são complexos, eles exigem soluções muito mais complexas, estratégicas, que uma organização não é capaz de fazer sozinha. Então, acho que o convite que Binho nos faz e que também o projeto Todos, GIF, nos fazem, né, também é de que a gente possa refletir e agir mais conjuntamente, tendo como bandeira essas questões que são nevrálgicas, né? E que, assim, a gente gosta da perfumaria porque ela é bonita, né? A gente está lá na ponta com os meninos, nas escolas, formando professor, mas, efetivamente, essas coisas fazem as cosquinhas, elas não conseguem, de fato, dar o sacolejo que a gente precisa. Com toda essa parcimônia de que a gente não é poder público e a gente tem que saber o nosso lugar, né? Para a gente não se confundir de quais são os nossos papéis e as nossas funções. Acho que não falei nenhuma novidade, mas nunca é demais reforçar algumas coisas que a gente fala, mas ainda não consegue exercitar. Perfeito. Obrigado, Ana. A Ângela, da Fundação Itaú Social, era para vocês saberem que vocês iam estar chamando, não era para dar susto, assim, também. Você conta, fala um pouquinho para a gente, Ângela, sobre essas questões, que contribuição você poderia trazer? Como a Ana é mais moça do que eu, na minha época se chamava chamada oral. Né? Tinha um ponto ali na mesa que o professor pegava e disse, Ângela, isso assim, assim, como é que você vai falar? Nossa, isso me deu um arrepio. Isso me deu um arrepio aqui. Eu digo, Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Palmatória. Né? Palmatória, isso aí. Eu acho que os pontos trazidos por Binho vão direto ao ponto. E o que a gente tem tentado... aliás, é modelo da Fundação Itaú Social trabalhar em parceria. A gente hoje tem o privilégio de ter Binho como consultor num programa que ele nasceu a partir de uma ideia do SEMPEC, chamava-se Melhoria de Educação no Município. E ele foi transformado para uma ideia de trabalhar com consórcios públicos, em redes de colaboração horizontal. Você conhece bem esse assunto, não é, Binho? E aí já foram mais de 4 consórcios. Mas os consórcios no Brasil, eles existem não por motivos educacionais de maneira alguma, por infraestrutura, por saneamento, por bacia hidrográfica, e aí vai. O que a gente tem feito é unir municípios em torno da educação, da melhoria da educação, principalmente, até o momento, com assuntos mais de operação da educação, menos pedagógicos. Então, tratar de transporte, merenda, matrícula, esse tipo de tema.
Temos bons resultados nisso, mas conseguimos também fazer uma coisa importante na parte pedagógica, que é criar câmaras e deixar nesses 4 consórcios câmaras de educação que juntam os agentes e técnicos dos municípios do consórcio, e essas câmaras agora estão interligadas para haver troca de soluções importantes educacionais entre eles, os consórcios. Isso já dá um certo volume. E é um pouco como o Binho falou, eu vou enfatizar, a gente não deve substituir, mas a gente deve trazer inovação e deixar essa inovação no território, porque também a gente não deve permanecer, a gente deve sair, porque o papel da educação é do governo, pública. Então, assim, e o convite aqui é só, Margarete, não para entrar num programa nosso, mas para trabalharmos com esse conceito de atuação, buscar inovação, introduzir, deixar o significado claro, porque também existem ações de colaboração horizontal e vertical em arranjos, está aqui Elisiane para comprovar. Então, estamos tentando fazer isso se propagar de forma que nem gota na água que vai propagando em ondas. Perfeito. Obrigado, Ângela. O Américo, da Fundação Telefônica, gostaria de dar uma palavra, Américo? A vantagem de falar depois dos amiguinhos é que você já constrói em cima, né? Já tem ideias. Essa é a vantagem. Eu concordo com o que a Ângela e a Ana trouxeram. Eu queria trazer um outro ponto. Eu acho que há um desbalanceamento. Bom, primeiro ponto, são alguns pontos, né? Primeiro deles, eu acho que as fundações não podem substituir o Estado. O Estado é que tem a missão e a propriedade de transformar a qualidade da educação oferecida para os nossos jovens e crianças. Eu acho que a gente tem um segundo problema, o desbalanceamento entre o orçamento da educação. Em 2017, 58% do orçamento do MEC foi para o ensino superior. E aí eu faço uma pergunta aqui, que é uma pergunta incômoda: quantos prêmios Nobel o Brasil ganhou nos últimos 50 anos? Ou seja, nós estamos gastando um montão de dinheiro no ensino superior, que é altamente excludente, altamente desigual, porque um jovem que trabalha o dia inteiro, 8 horas de trabalho, estuda à noite, ensino médio numa escola pública à noite, ele tem que ser muito outlier para entrar num vestibular de uma faculdade pública. Então, a universidade pública está consumindo um volume de recursos absurdo da nossa educação e retira dinheiro necessariamente, porque o orçamento ele é curto, o cobertor é curto, para beneficiar um lado você tem que tirar do outro. A educação fundamental, o ensino infantil, fundamental 1 e 2, e o ensino médio. Eu me estendo aí até o ensino técnico. Então, acho que tem um tema que a gente precisa tratar com o governo, de como equacionar esse sistema de tal sorte que o ensino superior ele crie mecanismos de autofinanciamento, mecanismos onde ele consiga captar recursos que não do Estado, para que o Estado possa investir onde é importante. Já estou finalizando, não tem um país no mundo, se a gente estudar, que começou uma revolução educacional pelo ensino superior. Não tem um case, e se alguém tiver, por favor, me participe depois, que eu gostaria muito de conhecer, um case que transformou a qualidade da educação do seu país começando na universidade. Se começa no ensino infantil, fundamental 1 e 2, médio e ensino técnico. Esse é um ponto. A outra questão, eu acho que nós, institutos e fundações, a gente tem um lado, né, e a Ângela trouxe um ponto importante, eu vejo um monte de colegas aqui, parceiros de execução de projetos em campo, então a gente não trabalha sozinho, mas, de alguma sorte, nós estamos falhando na hora de transportar isso na forma de uma, eu vou falar pressão, por falta de uma expressão melhor, numa pressão no MEC, para que o governo faça efetivamente a transformação da política pública. O Todos tem o Plano Nacional de Educação, nós temos um montão de metas ali no Plano Nacional de Educação. Como nós, institutos e fundações, estamos convergindo a partir desse Plano Nacional de Educação e trabalhando para que esse plano seja efetivamente colocado em prática pelo Ministério da Educação e atuando como um órgão fiscalizador, um órgão que não só de fiscalização, mas também de apoio e de suporte ao MEC nessa execução, com a agilidade que nos é própria, com a capacidade de investimento dada às nossas escalas, que também nos é própria. Nós temos a chance de fazer um nível de inovação, de experimentação, de discussão e de debate. Para mim, o melhor exemplo foi agora na Base Nacional Curricular, que acabou de ser lançada, na semana passada. Foi incrível a articulação de um grupo de fundações suportando e apoiando o MEC nessa sua missão, não substituindo, porque tem gente muito competente lá. Tem um grupo de trabalho lá em cima, e eu sou uma das pessoas aqui, como você falou, que tinha um preconceito enorme sobre o poder público.
E eu faço aqui um reconhecimento de que eu encontrei pessoas muito competentes. Pessoas que, assim como cada um de nós aqui, são verdadeiros indignados com a qualidade da educação que a gente oferece. Então, nós temos que apoiar esse grupo para que eles realmente avancem. E acho que nisso nós estamos, em algum momento, em algum ponto, nós estamos falhando. Eu não tenho resposta sobre isso, eu gostaria muito de ter. Aliás, se eu tivesse, acho que eu já poderia me candidatar a alguma coisa, mas eu não consigo responder como fazê-lo. Mas a gente tem que reunir esse grupo de trabalho. Acho que o que a ANECA está se propondo, através do GIF e do Todos, vai ser um ganho incrível que vai permitir a gente dialogar e chegar nessa solução. Como nós nos articulamos de tal forma, com os nossos projetos, criando agendas comuns. Já temos o Plano Nacional de Educação. A partir do plano, e dali nós vamos ter um arranque e uma pressão e um suporte ao MEC para transformar esse plano em realidade. Mas, de novo, eu volto nesse ponto, porque ele é um que me incomoda, de como equacionar a questão orçamentária, dando foco no orçamento onde é mais relevante e onde é mais transformador. Perfeito. Para quem foi pego de surpresa, Américo, você estava bem preparado. A Beatriz Azeredo, da Globo, está aqui? Acho que ela saiu. Ela está se escondendo? Ela se escondeu a hora que eu... Então, Beatriz, a gente queria ouvir também sua opinião. Eu ouvi agora há pouco na mesa ao lado que eu estava assistindo, algo que fez conexão aqui com o que nós vamos discutir, que você falou. Então, eu vou te contar para ver, quem sabe, em cima disso e das questões, você possa comentar com a gente. Que eu acho que você falou algo em relação ao papel do GIF, né? que há anos atrás, o GIF tem 20 anos, né? Mais ou menos. O papel do GIF ao longo desse processo foi muito mais de instigar, estimular para que empresas tivessem as suas áreas de investimento social, para se organizassem, para organizar as áreas temáticas, né? Organizar grupos de afinidade para que quem trabalhasse com educação, saúde. Era muito mais de estimular o engajamento. E agora, no momento, no cenário que nós estamos, e com a maturidade e a consistência do trabalho também dos investidores sociais privados e os desafios que a gente tem do país, talvez agora seja um momento dessa colaboração ser num outro sentido, que eu acho que vai muito nessa linha que a ANECA e o Olavo falaram, de estar trabalhando projetos comuns, estruturantes, estratégicos, em escala, que possa realmente fazer efeito. Foi mais ou menos isso que você falou? Ou pelo menos eu recebi esse recado. E aí, ou por essa linha, ou por uma linha aqui, a gente queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso que nós estamos discutindo. Margarete, eu acho que esse é um bom ponto, né? Eu acho que a gente está falando de parceria o tempo todo. Eu acho que a educação, exatamente por causa dessa afirmativa, né? Com tanto investimento, né? E prioridade número 1 de todos, e o que a gente, de fato, conseguiu avançar, né? Eu acho que é vencendo as barreiras, né? O Binho falou isso, né? Quer dizer, a natureza do setor público, né? Que está ali para abrir a porta todo dia né? E colocar milhões de alunos para dentro e lidar com milhões de famílias, milhares de professores, e a natureza desses institutos e fundações que tem uma outra flexibilidade. Então, como é que a gente pode entender esses diferentes lugares que a gente ocupa, né? E vencer a barreira do preconceito. Eu estou falando preconceito porque, sim, tem muito preconceito dos dois lados, né? Quer dizer, o setor público olha com preconceito para o investimento social privado, lá vem esse povo que não sabe da missa metade, né, do que é o nosso dia a dia, querer fazer inovação e dizer o que tem que ser feito, né? E a gente, do lado de cá, puxa, mas é lento, é ineficiente, e a coisa da corrupção. Então, tem que vencer preconceito, sim, dos dois lados, para poder entender a potencialidade de trabalhar junto, né? Ainda dentro de parceria, quer dizer, educação, né? A gente tem o Prêmio Educador Nota 10, e aí eu posso dar um testemunho, vamos dizer, pessoal, institucional, né, que há 4 anos atrás a gente chegou a pensar, e houve uma ideia de vamos criar um prêmio de educação na TV Globo, né? Ângela Dannemann estava lá, né? E a gente sentou junto, não, espera aí, vamos somar o Educador Nota 10. Isso aí vence, vamos dizer, quebra um paradigma, né? Os dois maiores grupos de comunicação se unem, né? Somam esforços, dado o tamanho dessa causa. É disso que se trata, é iluminar os educadores, né, da rede pública como um todo, do Brasil todo, né? Não sei, quem estava aqui de manhã e viu a campanha O Público da Escola Pública,
que foi lançada, né? E a gente fez um movimento, e esses movimentos não são triviais, né? Que é ligar para o Concede, ligar para um DIME, ligar para o aprendiz. Olha só que diversidade de atores, né? O próprio Todos pela Educação, Fundação Roberto Marinho, lado a lado desde sempre, e o Unicef. Vamos assinar junto essa campanha, vamos trabalhar esse conceito de somos todos o público da escola pública, né? Então, só queria reforçar esse ponto. E aí, aproveitando aí o gancho do orçamento, né, eu acho que esse é um bom ponto. Eu não sei se eu concordo com ele, mas não sei mesmo. Eu acho que precisa ser discutido, né? Quer dizer, eu acho que não se trata de competir entre os diferentes níveis de ensino. Talvez não se trate de atacar as muitas dificuldades, sim, que o ensino superior tem no Brasil, né? Mas vamos pensar qual é o tamanho do orçamento que a gente tem nos 3 níveis de governo, quais são as definições de competências de União, Estados e municípios, sei lá, eu rolaria a bola para o Binho de volta, para você comentar um pouco isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Será que não é uma falácia? Será que não é um mito? Né? Um pouco assim, tentando pensar junto. Será que vale a pena esse desgaste de brigar com o pedaço do orçamento grande do MEC que vai para o ensino superior? Será que o nosso foco não tem que ser outro? Né? Mecanismos de redistribuição de recursos entre os 3 níveis de governo, e aí não é só apenas o Fundeb, Fundo de Participação de Municípios, Fundo de Participação dos Estados, enfim, eu acho que a questão é muito mais complexa do que a gente polemizar por dentro da educação. Esse aqui é o meu ponto, mas eu queria assim, ouvir outras pessoas sobre isso. Perfeito, obrigado, Beatriz. Depois nós vamos ouvir, né, o final, estou aqui correndo contra o tempo. Eu vou pedir para mais uma pessoa falar, só que antes disso estão me recomendando muito para vocês escreverem as suas questões. Eu acho que eu devo ter falado ao contrário, porque me deram uma bronca aqui. Na verdade, a tarjeta rosa com seus questionamentos e a azul com as proposições. Por que é importante? Porque a partir... Estou ao contrário? Rosa questiona... vocês que estão me orientando. Escreve em cima, juro que está escrito aqui. Então, rosa é a proposição? Tá. E azul, questionamentos. Por que é importante? Porque, a partir desses inputs de vocês, que nós vamos organizar muito dos próximos passos da discussão. E, como a gente não está conseguindo conversar com todos, é fundamental que vocês deixem uma palavra, uma linha, uma pergunta, o que é que seja, que são os outputs aí para a gente começar a desenhar esse trabalho, tá bom? A Ana Helena, do SEMPEC? Aí você estava assim, disfarçando, achando que não ia olhar para... Eu queria ouvir um pouquinho a opinião da Ana Helena, talvez seja a última pessoa para a gente poder dar a volta aqui e fechar. A Ana tem uma experiência grande acumulada pelo SEMPEC. Por favor, Ana. Bom, boa tarde. Eu penso que a gente tem aí mais uma das dicotomias que atravessa o debate da educação, que é a questão da gestão e do financiamento, né? E eu acho que, se a gente quer avançar no debate da educação, uma das questões que a gente deve se debruçar é sobre essas várias dicotomias que não cabe aqui nomear, então vamos nos centrar nessa. Então, acho que o Binho trouxe bem que essa conversa de que dinheiro tem, o que falta é eficiência, ou o combate à corrupção, no que pese que isso existe, mas é um pensamento reducionista a gente pensar que é só melhorar a gestão. Por outro lado, também é reducionista pensar que, se a gente aumentar o financiamento sem enfrentar as questões de gestão, que são sérias, que nós temos, de desperdício, de falta de eficiência, nós não vamos avançar. Então, eu acho que, talvez, exatamente enfrentar essa questão de como é que a gente discute a questão do financiamento, entende melhor essa questão do financiamento, essa questão da distribuição do financiamento que o Binho apontou, que a gente nem sempre entende, né? O Fundeb, ele é uma questão bastante complexa de poder entender o que é, mas o Binho, por exemplo, explica muito bem isso, e a gente se apropriar. Então, tentar entender melhor o que é o Fundeb, o que quer dizer... Está em jogo o Fundeb, em 2020 ele vai deixar de existir, nós vamos ter que discutir um novo modelo. Então, são pautas importantes, porque o financiamento é fundamental, né?
articulado com a gestão. Então, acho que essa questão é uma questão que precisa ser ultrapassada a dicotomia e precisa ser pensada de forma muito articulada. Senão a gente cai, eu vejo muitas vezes pesquisas que mostram, municípios que gastam X têm resultados muito bons, municípios que gastam muito mais têm resultados piores. Mas a gente sabe que o fenômeno da educação ele é muito complexo. Então, acho que um desafio grande para o investimento social privado é que, para a gente olhar os números da educação, as famosas evidências, para analisar isso, nós precisamos ir além dos números. Os números não falam por si só, eles são muito importantes, os dados são fundamentais, mas é preciso analisá-los. E, para analisar, nós precisamos de 2 conhecimentos fundamentais. Um é o conhecimento do contexto, né? E o outro é o conhecimento da área, que nos vai ajudar a entender melhor o fenômeno do qual nós estamos falando. Então, acho que isso é um convite. E a outra questão que eu acho que tem se falado aqui é essa questão da articulação, né? E também, de novo, de vencer esse estranhamento, que acho que a Bia aponta bem, que o preconceito que existe dos 2 lados, e é verdade. Eu acho que nós, da organização da sociedade civil, uma organização da sociedade civil como o SEMPEC, que tem talvez o privilégio de ter uma articulação e um diálogo tanto com o investimento social privado quanto com o poder público, a gente vê isso muito. Então, existem estranhamentos e existe, às vezes, preconceito dos 2 lados. Como é que a gente faz essa articulação? E, para eu poder conversar com o outro, eu tenho que entender que a lógica do outro é diferente da minha. Então, dialogar não significa impor uma lógica, né? É diferente, tem um ethos diferente, tem necessidades diferentes, é uma cultura diferente. E influenciar a política pública não é necessariamente implementar o meu projeto exatamente do jeito que eu faço lá em um determinado lugar. Às vezes, ser laboratório, contribuir para a inovação, é desenvolver um conhecimento que vai ser apropriado pelo poder público e que vai influenciar. A Ângela, por exemplo, mencionou o Melhoria. O Melhoria, ele ajudou a construir o PAR. O PAR não é o Melhoria, mas o Melhoria foi importante na elaboração do PAR. Então, acho que é isso que, às vezes, a gente tem que com o nosso projeto igualzinho, com o mesmo modelo, né, que seja implementado. Então, acho que são questões que a gente precisa dialogar e poder entender essas diferentes culturas, esses diferentes modos de ser, de pensar, e realmente estabelecer o diálogo e superar as dicotomias. Perfeito, gente. Muito obrigada. Eu não vou falar nada, porque estão me impressionando demais aqui com o tempo. Eu gostaria muito que a gente tivesse esse tempinho. Esse cronômetro agora está no real, viu, Binho, Olavo? E estão pedindo 7:52. Eu acho que o Binho tem todas as respostas, né, Binho, para ajudar a gente. Em 7 minutos e meio, você resolve a questão da educação junto com a gente. Estou brincando, Binho, mas a gente quer muito te ouvir. Se você pudesse falar algumas palavras finais, como eu disse, esse debate é inicial, mas que a gente possa ir embora com a expectativa de poder discutir isso num caminho bacana. Bem, é pena que a gente não pode conversar mais, mas a gente pode marcar outros encontros. O preconceito, de fato, existe, mas eu quero relatar aqui que eu fui salvo pelo SEMPEC quando com brinco, cabelo grande e barbudo, assumi a Secretaria de Educação em 93, do município de Rio Branco, sem saber o que fazer, e aí caiu raiz e asa na minha mão, e que alívio, que alívio. E durante muito tempo trabalhei com o Chico Mendes, a gente chegou a ter 40 escolas alternativas no meio do mato. Antes de ser governo, eu trabalhei muitos anos como ongueiro, mas sempre com o objetivo de criar modelos, inovar para o poder público transformar em política pública, porque a competência é do poder público para fazer justiça e fazer equidade. Agora, a capacidade de inovação que vocês têm realmente é enorme. E aí é importante falar entrar nesses aspectos, nos detalhes que o Américo traz, sobre financiamento, porque isso faz muita diferença. Então, só retomando aqui para não ficar nenhuma dúvida, então, falar que 5% de investimento na educação é pouco, não é pouco, é bem razoável, né? Mas o Brasil ele tem um despertar para a educação muito tardio.
E isso faz com que o Brasil esteja com um passivo educacional muito maior do que a maioria dos países da América Latina. Então, 5% é razoável para quem está numa situação estável, mas quem está na situação do Brasil, com passivo do tamanho que nós temos, precisamos de mais recursos. Agora, ao mesmo tempo, e aí o paradoxo, ao mesmo tempo, o dinheiro que nós temos não é bem empregado. Ele vai pelo ralo, né? Os sistemas de financiamento que nós temos são extremamente falhos. O FNDE, por exemplo. O FNDE, ao longo dos anos, atravessando governos, de um lado ou de outro, ele sempre financiou mais quem mais tem do que quem menos tem. E ele deveria fazer um papel supletivo, ele deveria fazer o contrário, ajudar quem menos tem. Mas ele financia quem tem mais capacidade de realizar, ele financia quem tem uma bancada que tem mais capacidade de pressão. Então, eu acho, Américo, que eu concordo que esse assunto é polêmico, que a gente precisa discutir, mas se a gente for pensar em prioridades, eu acho que a prioridade é saber como está sendo utilizado o recurso da educação básica, qual é o valor aluno, o que é adequado, e nós vamos poder, a gente vai perceber que talvez o caminho seja o caminho do simples e do básico, pode-se ter qualidade. A gente também, para não ficar dúvidas sobre... A gente vê muitos sistemas de ensino pobres que têm um alto rendimento. É Sobral, a experiência do Ceará. O Acre, por exemplo, de 99 a 2010, a gente saiu do último lugar para ficar entre os 10 primeiros. Mas isso depende também de situações muito excepcionais. São situações fora da curva, em que se tem extrema governabilidade, grande estabilidade. Só que a gente tem que pensar no Brasil, com 5.570 municípios. Então, se não for de maneira sistêmica, não dá para esperar esses casos excepcionais, porque eles também não são replicáveis. Não dá para pegar o exemplo do Acre e levar para outro lugar, de Sobral, replicar no Brasil inteiro. Então, é preciso ter uma ação sistêmica para que se tenha escala. E, para que se tenha escala, nós precisamos de ter, o que o Brasil não tem até hoje, um padrão básico de qualidade, referenciais de qualidade. Então, eu penso muito que nós temos que avançar no sentido, por isso que eu falo na Base Nacional Comum e no Fundeb, porque nós temos que fazer uma aproximação entre padrões de qualidade, referenciais de qualidade e o financiamento. Então, é preciso avançar no sentido de aproximar esses dois lados. E o tempo está indo embora, eu tenho certeza que vocês podem contribuir muito com isso. Lá no Todos, a gente tem discutido muito a possibilidade de um sistema nacional de educação, eu queria que vocês pensassem, refletissem sobre isso também, que fosse além do IDEB. Quer dizer, o IDEB trouxe uma grande contribuição para o Brasil, ela reforçou a cultura de avaliação, mas agora é um outro momento. Nós precisamos de um sistema nacional de avaliação que possa medir as condições de oferta e que possa, ao mesmo tempo, aproximar quanto cada unidade da federação tem para investir na educação e as suas condições, o nível socioeconômico da população daquele lugar. E, com isso, criar um constrangimento quando a qualidade daquele ente federativo não é alcançado mediante um valor X, Y que ele tem por aluno. Então, vocês podem contribuir muito também envolvendo a sociedade, garantindo transparência dos recursos disponíveis para a educação e o que é entregue para a população. Então, um sistema nacional de avaliação, de um lado, e, de outro lado, um sistema de financiamento mais equitativo, pode nos levar a grandes mudanças. E nós vivemos um momento oportuno para realizar essas mudanças. O Fundeb, agora, não dá para explicar aqui para vocês, mas a grande diferença que se quer no Fundeb é que ele deixe de ser um fundo que tem uma complementação feita pela unidade da federação, que trabalha pela média, e ele possa fazer uma complementação por ente federativo. Porque nós temos estados pobres com municípios ricos, nós temos estados ricos com municípios pobres, então é preciso, isso cria uma grande distorção na redistribuição dos recursos no Brasil. Então, é possível redistribuir melhor, mas não basta simplesmente redistribuir melhor se a gente não tem um padrão de qualidade em que os municípios, os estados, são induzidos a
chegar àquele padrão de qualidade. Então, a construção de um padrão de qualidade também precisa contar com vocês. Vocês são capazes, vocês podem contribuir com a construção dessa nova qualidade. O Américo falou, bom, como que a gente pode contribuir? Por exemplo, a Fundação Telefônica. A Fundação Telefônica tem inovações em tecnologias educacionais. Bem, o tempo acabou. Só para concluir com esse exemplo, nós precisamos aproximar as inovações da construção de padrões básicos para todos. Então, é sempre necessário ter experimentações, mesmo que estejam isoladas a uma escola, e que faça conexão com uma construção de qualidade que possa ser para todos, porque senão não será qualidade. Muito obrigada, Binho. Sr. Olavo e a Neca. Foi ótimo. Seria bom se tivesse mais um bom tempo para ouvir você falar, mas realmente está... Acho que a gente vai ter outras oportunidades, né, Neca, de conversar com o Binho. Olá, você poderia falar algumas palavras para finalizar, em seguida a Neca? Bom, acho que super rápido, talvez para dar um pouco mais de concretude a esse esforço que mencionei, o Educação Já, me mencionou algumas vezes aqui o que a gente tem feito lá no Todos, e mencionei tem um grupo pequeno ainda que está em fase de expansão para construir essa proposta, essa recomendação de visão um pouco mais sistêmica para uma mudança mais estruturante. A ideia é que a gente caminhe ao longo dos próximos 2 meses, talvez um pouco mais de velocidade, para elencar o que a gente está chamando de... Primeiro, ter um bom diagnóstico, aquilo que Binho colocou, importante entender o que está por trás do problema, né? Um diagnóstico mal feito é o primeiro ingrediente para muito esforço que não vai dar em resultado, né? Então, ter um bom diagnóstico, mas elencar algo em torno de 10 a 12 grandes temas que a partir de uma abordagem sistêmica, né, faria sentido a educação brasileira, entendendo União, Estado, Município, avançar ao longo dos próximos anos, né? Acho que um resultado que pode surgir a partir desse trabalho é o de criação de talvez um mapa estratégico sobre o qual diferentes organizações do investimento social privado podem se olhar e falar, olha, eu estou contribuindo em qual dessas temáticas, entendendo que o esforço, é claro, ele é concentrado, existem organizações que focam, e assim deve ser, né, para poder aportar um conhecimento muito mais profundo e uma contribuição muito mais relevante, mas acho que tendo esse mapa estratégico pode ser um ganho importante para dar continuidade a esse esforço. E no Todos a gente tem, para concluir, uma visão muito clara de que, ainda que nós tenhamos nos dado esse nome Todos pela Educação, nenhuma organização sozinha conseguirá fazer uma contribuição estruturante, né? O mais se chame Todos pela Educação. Então, acho que muito mais do que centralizar um esforço, acho que a ideia é de tentar atuar como um hub, como um conector, como um criador de pontes, acho que essa palavra foi utilizada, um articulador, e aí em parceria com o GIF fazer isso de maneira ainda mais forte, né? Acho que essa é um pouco a nossa visão. De novo, fazer aqui esse convite, esse chamado, convocação, a palavra que a gente tem usado, né, para que somem esforços a esse trabalho que a gente está fazendo. É muito grande para um grupo pequeno de pessoas fazer isso, precisa da contribuição de todos. É assim que a gente entende o papel, inclusive, do próprio Todos pela Educação, não à toa, esse é o nome. Eu acabei não mencionando, mas a gente tem contado com um esforço muito importante nessa fase inicial desse projeto de Educação Já, da Fundação Itaú Social, na figura da Ângela aqui, na Fundação Lehman também. Nós temos também o apoio da Instituto Natura e do Itaú BBA para dar esse arranque inicial nesse projeto, mas, de novo, a gente precisa ampliar as bases aqui de um esforço que é bastante ambicioso e nada trivial. De novo, obrigado, Neca, obrigado por essa parceria. A gente está super animado e passo para você agora para terminar. Bom, obrigado, Olavo. Acho que finalizando super, porque já tem vários sinais que já acabou.
Só agradecer a presença de vocês, nos desculpar por algumas pessoas que vieram aqui, Fundação Lehman e tal, Unibanco, que a gente não conseguimos abrir para todos como a gente gostaria, enfim, atrasamos o início, mas fica aqui a mensagem, só reforçando a mensagem da escuta. Eu acho que a gente está num momento onde esse diálogo é difícil, onde as posições estão acirradas, mas a gente tem muito empenho de que esse estudo, onde a gente queira estudar o que as fundações, como é que elas estão se vendo, não só do que é a sua missão, e aí, como diz o Olavo, vamos pensar um mapa estratégico de 10 pontos, e aí cada um, não precisa todo mundo pensar igual e estar na mesma estratégia, mas como que ela, dentro da sua missão, ela pode até desenvolver cada um de nós querer desenvolver seus projetos específicos, mas pensar também como que eu posso estar contribuindo, não apenas para aquele meu projeto, mas também como um todo. Acho que a gente tem que sair, nós estamos num momento crucial do Brasil, se a gente não tiver um olhar do bem comum e do bem público, nós vamos continuar daqui a 10 anos, chegar aqui e ter essa mesma conversa novamente. Eu entendo perfeitamente, eu estou no investimento social privado, a gente tem as nossas questões específicas, principalmente os corporativos, têm a imagem, tem um produto que tem que ser levado, e isso é legítimo, faz parte, tem que acontecer, até porque a diversidade traz uma riqueza e uma possibilidade de inovação muito bom. Mas se a gente não conseguir pensar, bom, meu orçamento é X, eu vou fazer X, 2X aqui, para o quê? Mas eu tenho que olhar para o todo. Cada um de nós não podemos deixar isso passar. Nós vamos, de novo, como na década de 70, quando o Binho fala, nós começamos muito baixo, porque na década de 70, a maioria dos países que hoje estão lá em cima, o Brasil estava igual, a Coreia igual, perto dos Estados Unidos, igual a vários países da América Latina, e todos deslancharam, porque nós perdemos um momento histórico, uma oportunidade histórica fundamental na década de 70. Isso já está perdido, não vamos nos lamentar mais. Mas agora nós temos que nos posicionar, e nós temos que pensar no bem público desse país, senão nós vamos, daqui a 10 anos, estar aqui de novo. Então, assim, o esforço nosso, o GIF, não é um olhar de educação, mas 80% dos nossos associados atuam em educação, mas a gente não queria puxar essa bandeira sozinho. Então, nós estamos aqui juntos, do todos, e a gente quer fazer essa escuta, mas a gente estamos convocando vocês a fazerem uma escuta para além das instituições. A gente reclama que os políticos só estão querendo se autopreservar. Vamos também nos olhar e falar, bom, além da nossa preservação, a gente tem que pensar nesse todo. E esse momento, no momento de eleição, a gente tem que pensar, olhar candidatos que vão puxar a educação, e a gente tem que ter a capacidade de saber comunicar melhor essa educação. Saber mostrar que a educação pode ser politicamente importante, óbvio que a gente sabe, mas mostrar para os políticos que pode dar voto, que é importante e que tem que se pensar nesse país. Então, acho que é esse o momento. Agradeço muito a gente estar aqui hoje, e vamos estar, ao longo desse ano, fazendo essa escuta, ouvindo, vocês vão ser chamados, eu espero que vocês se disponibilizem às nossas entrevistas a Grupo Focal, para que a gente possa, aqui junto com esse grupo estratégico que está aprofundando, pensar essa escuta para além do estudo do grupo estratégico, pensar isso, como é que a gente pode nos conectarmos nas estratégias principais do país. Gente, estouramos o tempo, super obrigada por todo mundo aqui. Tá? Super obrigada. A NECA já encerrou, então eu não preciso encerrar. Eu vou só... Muito obrigada a todo mundo. Fica o convite e os próximos passos. Eu queria só chamar de novo o vídeo do Instituto CIA, que está no Sinapse, que eu acho que é bem bacana para encerrar. Obrigada de novo. Desculpa a correria. Me senti meio maratona. Essa ideia, né, de você ter um patrimônio, de ter gerado uma série de conhecimentos, de experiências e de colocar isso à disposição de quem vai continuar. Então, o
conhecimento que a gente está gerando na coleção Legado do Instituto CIA, que vai estar abrigado na plataforma Sinapse, que faz parte da plataforma dentro do site do GIF. Essa oferta e esse pedido ao mesmo tempo, para quem estiver no campo da educação, faça uso desse conhecimento e não deixe ele morrer. O Instituto CIA, ao se posicionar como parceira e não como financiadora, deu uma demonstração de como as coisas são mais efetivas. Não se trata só de passar recursos por uma causa justa, por um projeto interessante, por uma ação necessária. Acho que se trata de estar junto. Acho que um dos primeiros aprendizados é realmente a relação com os parceiros, uma relação que a gente busca ter de uma forma muito horizontal e de escutar e de entender a realidade do parceiro. Então, quando a gente se organiza em rede, a gente consegue potencializar a visibilidade das ações e também enraizar mais esse fazer, né? Ampliar as articulações com outros parceiros, universidades, entre outros espaços. Ao invés de fazer um investimento, também faz um investimento, mas não só específico para um projeto, uma determinada comunidade, que vai ter uma ação relevante, mais local, ele também se preocupa em dar uma escala para isso, mas por meio de organizações que trabalham, enfim, uma esfera estruturante do nosso campo. Acho que essa é a grande contribuição que o CIA teve.